recebemos hoje essa grande figura que eu quero agradecer demais por ter aceitado o convite. Já quero aproveitar para dizer, participe todos os dias. Coloquei até para gravar agora aqui, ó, nossa entrevista. Senhor doutor Mauro Campos, ótimo dia. Dá uma saudação aí à nossa audiência, senhor. Bom dia. Bom dia a vocês, bom dia Ed, Rodrigo, a todo mundo aqui da equipe do KABUM. Turma muito bacana. E para a cidade, para a região, é fantástico ter mais um comunicador, mais um meio de comunicação prestando os serviços e informando a nossa população. É isso aí. Sempre falo aqui que Obrigado. o Rádio de Verdade é feito para o povo e estamos aqui para amplificar a voz de todos. É isso aí, perfeito. Então, quando quiser, precisar e puder, nossos microfones sempre estarão abertos. Obrigado, para Ed. amplificar a sua voz, afinal, quem tem relevância sempre precisa de ter a voz amplificada. Muito obrigado. Vamos às perguntinhas que separamos para o senhor? Tranquilo, pode mandar. Perguntas da redação, viu? Eu não tenho culpa de nada, não. Qualquer coisa você reclama ali na outra sala ali, ó. O pessoal, não tem problema. com os estagiários ali, tá bom? Maravilha, Ed. Vamos lá, deixa eu ver aqui a primeira. Sobre o panorama local, eu havia falado no começo do programa que focaríamos sobre o mercado imobiliário, afinal temos uma grande referência do mercado imobiliário aqui no nosso programa. Mauro José Campos Pereira, para você que não o conhece ainda, irá conhecer. Ele é engenheiro civil e presidente do grupo ACPlan, responsável por empreendimentos importantes aqui na nossa região, gerando muitos empregos, trazendo muita qualidade de vida, realizando sonhos. Mauro, seja muito bem-vindo. É um prazer em conhecer o senhor pessoalmente, né? Só conhecia a fama, agora estou tendo a honra de conhecê-lo pessoalmente. Me diz o seguinte, abrindo aqui por um panorama geral. Como que o senhor enxerga o mercado imobiliário em Volta Redonda nesse momento? A cidade tem demanda para novos lançamentos ou a tendência é mais uma consolidação dos projetos que já existem e quais os sinais que o senhor observa aqui na região? Bem, Ed, nós estamos vivendo uma situação aqui na região diferente do resto do Brasil, principalmente das grandes cidades. Hoje você tem um boom, apesar de toda a dificuldade, da falta de recurso. Muita gente, às vezes, está com restrições temporárias no Serasa, né? Nós temos um boom nas grandes cidades. E na região, isso não está acontecendo. Primeiro, por questões vamos dizer, de uma política habitacional. Eu ontem participei no Rio, da Summit Construção Rio de Janeiro. É um evento, um seminário, um grande seminário, da construção civil e focando muito na questão da infraestrutura e na habitação. E aí tinha palestrantes de fora, do México, da Colômbia, da Argentina. Pessoas de gabarito internacional. Eu teve a oportunidade de conhecer o responsável pela reforma, aquela revolução que eles fizeram em Medellín, na Colômbia, né, que era uma cidade extremamente violenta, desde a época de Escobar, do narcotráfico. E eles transformaram a cidade num exemplo mundial. E aí contou a história, como foi feito, e veio comparando muito com o Brasil. Mas de tudo que a gente ouve, que eu ouvi, e que eu também já conheço, que eu frequentei muito tempo a CEBI, que é a Câmara Brasileira da Construção, fui presidente do sindicato há mais de 20 anos, viajei para vários países do mundo através de missões profissionais, né? Então tem um know-how bem gigantesco muito, aqui. Muito. Então, o que acontece? Eu às vezes comento, né, que eu já fiz quase ou mais de 20 missões internacionais. Só isso. Isso são missões, é trabalho, eu visitando universidade, grandes escritórios, grandes empresas, grandes governos, grandes prefeitos. Para se manter aprendendo, atualizado e com network afiado. E aí o que acontece? Em tudo, quando você checa, compara e analisa, você chega à conclusão que o maior problema de déficit habitacional na nossa região, então, que é gigantesco, proporcionalmente a cada cidade, é a falta de uma política habitacional. Política habitacional. As pessoas acham, os governantes, os vereadores, muitas vezes, que
plano diretor é política habitacional. Não é política habitacional que a gente tem em São Paulo. Deixa eu interromper o senhor, perdão. Só para comunicar a nossa audiência, para você que acabou de ouvir o termo técnico política internacional, nosso entrevistado Mauro Campos agora vai falar para você que está aí ouvindo. Grande amigo que acabou de chegar, tem um café ali que o nosso 00 já fez. Bom dia, meu irmão. O que é política habitacional para quem não sabe o que é o termo? Política habitacional é quando o governo, qualquer governo, reúne os agentes do setor e traça as metas delimitadas, com marcas temporais, no tempo certo, para que você desenvolva. Então, por exemplo, quando o poder público chama os empreendedores para conversar. Os empreendedores, a população. Houve, por exemplo... Entendi agora. Vou voltar no meu amigo lá de Medellín. Agora eu entendi. Ele falou uma coisa que me marcou, que é fantástica. Ele falou, antes de nós chegarmos aonde nós chegamos, eu, com a minha equipe, nós saíamos pelas ruas observando as pessoas. Não era perguntando para o presidente da Associação Comercial da Associação de Morador. A população, o que eles precisavam. Qual era o sentimento, porque cada um tem um. Então você tem que conversar. E também com os empreendedores. Porque muitas vezes... O que o senhor está falando é o seguinte, se todas as administrações de todas as cidades, governo e por aí vai, entendessem que devem alinhar os seus pensamentos, projetos com a população e os empreendedores para criar políticas públicas de enfrentamento de diversas soluções que são levantadas exatamente quando está se fazendo essa averiguação de metas, métricas e planos. Exatamente. Então o que acontece? Em vez do prefeito e também do governador e do próprio presidente simplesmente ficar lá ouvindo o secretário dele que aprova, ou a comissão, aí junta lá a comissão de urbanismo, de água, de esgoto, de manejo. Esses técnicos são, em geral, técnicos. Eles não conhecem a demanda, eles nunca foram às ruas para saber o que realmente precisa. Eu tive o que realmente precisa ser feito. E eu estava cortei, desculpa te cortar, perdão. Falando sobre São Paulo. São Paulo. São Paulo eles têm já, e não é só agora do governo Tarcísio, que ele está fazendo um trabalho maravilhoso, com certeza, é exemplo para o Brasil também. Ele tem lá o ticket que a cidade investe na habitação popular. Eu estou falando de habitação popular primeiro, que é um problema. A classe média e a classe rica, ela vai se virar. Sim. Agora, a classe pobre, que tem que comprar através da Minha Casa Minha Vida, através de financiamento da Caixa Econômica ou de outro, ou do Banco do Brasil, por exemplo, que tem Minha Casa Minha Vida, é o seguinte... Essas pessoas, elas não conseguem hoje, que é o maior, é a entrada, porque a Caixa financia 80%. 80%. Então, 80% ou 90%, dependendo do caso, da renda, aí é uma equação. Então, precisa de uma política, ou seja, você vai sentar, pegar a Volta Redonda, você vai sentar, você tem quanto lá? 10 mil unidades, 10 mil... A necessidade de fazer 10 mil habitação, o déficit habitacional. O que acontece? Você tem que planejar quantas a cidade, não só o poder público, a sociedade precisa fazer por ano. Então eu tenho 10 mil, eu preciso fazer 1.000 unidades por ano e botar aqui como meta. Então, quando chegar um projeto de 200 apartamentos, 300 apartamentos ou casas, ficar na fila... Esse projeto é de interesse social. Está na nossa Constituição que a habitação é uma das prioridades, no mesmo nível da saúde e da educação. Exatamente. É tão louco, porque as pessoas, antes de cuidar da educação e cuidar da saúde, elas têm que morar. E muita consequência da má educação e da má saúde é porque a pessoa mora em lugares que não são
Mora onde dá, não onde deveria. Onde dá. Então você vê 3, 4 famílias morando no barraco. Você vê 3, 4 famílias morando perto de criminalidade. Dentro da criminalidade. Faz o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, faixa 1, que é aquele que é direto, que não é pago, que é a grande demanda. Aí deixa a milícia, o crime tomar conta. Não bota lá a guarda municipal, eu vejo Volta Redonda que tem carro da ordem pública lá, para todo lado, o dia inteiro com aquelas rodando na cidade. Fica andando devagarzinho na cidade. E não tem dentro de 3, 4 conjuntos uma fiscalização, uma base. Se eu sou prefeito, eu teria uma base da guarda municipal, já que aquele empreendimento foi feito para entregar para essa população que não pode pagar, que é a grande massa. Eu botaria um posto da guarda municipal, uma cabine, um carro de plantão na porta de cada conjunto, antes que seja tomado, porque depois que está tomado... Aí fica mais difícil, né? Pô, como é que você tira? Já vai até para a esfera do Estado. Não existe uma política de pegar um projeto. Tem prefeitura que você fica 1, 2, 3, 4, 5 anos para aprovar um projeto e a turma da prefeitura só olha o empreendedor como ele vai ganhar dinheiro ou ele é um bandido, ou que ele quer fazer uma porcaria, sendo que quem empresta o dinheiro é a Caixa, que fiscaliza, que penaliza, que mede todo mês. Se você fizer bobagem, cai no ranking. Você tem que ter gerente. Tem essa? Tem, pô, você tem que ter inscrito, você tem que ter capacidade de empreender, você tem que ter um currículo. Você não abre uma construtora hoje entendi. E vai lá na Caixa pegar um conjunto de 50 unidades, de 30 unidades. Não. Você, para chegar lá, nós, por exemplo, temos 3 empresas gericadas. Gericadas? É. Até a administração de Volta Redonda parar de aprovar os nossos projetos. Nós temos 1.000 e tantos projetos dentro da prefeitura e eles não aprovam. Eu estava lendo sobre isso. É. Então, o que acontece? A visão deles é que o mandatário não gosta do fulano. Eu tive ontem conversando com a vice-presidente de habitação da Caixa e contei isso para ela. E também o presidente da Caixa estava lá ontem, eu contei para eles. Eu falei, gente, nós estamos vivendo um assunto que é uma agressão contra o nosso grupo, certo? Mas muito mais contra a Caixa Econômica, por exemplo, que tem a prerrogativa e a exclusividade de gerir a política habitacional do Brasil. Ou seja, simplesmente uma pessoa demora ou não aprova um projeto, ele está prejudicando os clientes potenciais, ele está prejudicando os funcionários, os trabalhadores que poderiam estar trabalhando naquela obra, ele prejudica os comerciantes da cidade que não vendem material. Ele então atrapalha a economia girar. Não, e acha que está prejudicando só o empresário, porque brigou. Aí o que acontece? Você vê, nós, no nosso caso específico, vamos falar de Volta Redonda, nós com essa quantidade de apartamentos daria um VGV, que é um valor geral de vendas, que gera na economia, mais de 400 milhões. Mais do que o governo do estado gastou com Volta Redonda, fazendo aquele monte de obra lá. Asfalto para todo lado, viaduto que leva fora nada. Fora os empregos. Então, o que acontece? É isso que eu chamo de uma política habitacional. É ver o que a pessoa que tem uma subhabitação, a pessoa que tem uma casa lotada de gente, precisa resolver a sua vida. Isso é a política, é o foco. Então, se eu sou prefeito, ou se eu sou, como nós tivemos aqui, em Barra Mansa, é outro departamento, eu vou pegar o meu pessoal e falar, meu amigo, chegou um projeto desse aqui, eu quero, para amanhã, para tudo, junta uma bancada, senta numa mesa e aprova um projeto. Ontem recebemos Leonardo Ramos aqui, ele falou que otimizar processos foi o que fez a nossa prefeitura de Barra Mansa ser referência em finanças
em todo o estado e ter caixa agora que antes, quando ele pegou, era 2 milhões, agora tem 11 milhões e diversos processos melhorados, inteligência artificial, tecnologia. É isso, então você vê, você hoje tem algumas capitais, por exemplo, no Nordeste, em Fortaleza, Goiânia e outras, que você entra com um projeto digital, mas o projeto digital não é botar um PDF, em vez de entregar no papel, entrega no e-mail. Pô, não é isso. O projeto digital é eu mandar um arquivo aberto para que a pessoa analise o projeto. Mas como ele foi feito, não uma cópia só. Ah, entendi. Aí o que acontece? Se você tem uma administração da Caixa Econômica, que é a coisa muito mais rigorosa, e que são de técnicos que só mexem com isso, cara, me desculpa, os funcionários que mexem nessa área de aprovação. Se passou pela Caixa, esquece. Porque eles conhecem mais do que qualquer um secretário. Não, eles conhecem. É a nível federal. Não, é porque ele está pondo a grana dele. Essa é a diferença. Entendi. Se o cara tivesse o mínimo de inteligência, ele ia falar, cara, passou na Caixa. O cara tem Jeric. Nós temos 3 empresas jericadas. Nós até, com o prefeito de Volta Redonda, começar a não aprovar os nossos projetos por briga pessoal, sim, nós tínhamos 400 funcionários e 600 milhões de cheque especial. O que é isso? É garantia que eu poderia financiar aquilo pré-aprovada. Isso nem as grandes construtoras têm. E já estava pré-aprovada. Já está lá. Você só vai olhar o projeto, está aprovado pela prefeitura, está legal, está dentro das margens, passou nos critérios, acabou. Então, você vê que também tem as dificuldades da Caixa. Eu não estou dizendo que é mil maravilha, não. Também é moroso, não sei o que, beleza. Mas aí faz parte, porque eles estão botando deles para queimar. Se você tomar para você ter uma ideia, a Caixa tem um telefone, um meio de comunicação, que se o cliente entrar, eles ligam para a gente, para justificar. E se você tiver um X números lá, você corre o risco de perder. Nós, por exemplo, fizemos, nos últimos 15 anos, desde 2010, mais de 3 mil apartamentos em Volta Redonda. Nós temos um projeto para fazer 25 mil apartamentos em Volta Redonda para os próximos 70, 80 anos, desenhado com os prédios, os equipamentos comunitários, tudo onde vai ser. Já está tudo pronto. A 5 minutos do centro de Volta Redonda, na rodovia do Contorno, por exemplo. Então, quer dizer, como alguém pode ter, desculpa a franqueza, a petulância, fique à vontade, ou a ignorância de falar, não, eles vão fazer bobagem. Nem se fosse, não tivesse capacidade, não aconteceria. Porque não pode atirar no próprio pé. Já tiveram grandes empresas que vieram para Volta Redonda e foram embora. Fizeram 1, 2 empreendimentos lá num localzinho e foi embora, porque não aguentava a concorrência. Aí talvez também seja isso que a gente tenha sido perseguido, né? Acabei de pensar a mesma coisa com o senhor falando isso. Para proteger o mercado para alguns amigos. Porque eu estou botando a história na minha cabeça aqui. Você já percebeu? É. Então imagina, nós éramos a maior empresa fluminense construtora de Minha Casa Minha Vida. Porque as outras são MRV, Cury e essas outras que são de fora. O senhor que é da cidade. Nós somos do estado, do Rio e da cidade. Da cidade. Agora você imagina você construir mais de 3 mil unidades dentro de Volta Redonda, só. Olha que loucura. O cidadão que é daqui. As pessoas nem acreditam direito. Devagar, um conjunto e tal. Então, isso é que eu chamo de política habitacional. É a pessoa olhar o mercado. E tem uma outra observação, Ed, que é o seguinte, que às vezes o órgão público não tem esse entendimento e até por desconhecer, por não ter sensibilidade, não ser do mercado, não conhecer em geral, é assim. Ah, sim. O dinheiro da Caixa Econômica Federal, para Minha Casa Minha Vida, por exemplo,
Ele é finito. Você tem esse ano eles estão esperando investir 200 bilhões no Brasil. 200 e nada bilhões. aqui na região. Nada? Praticamente nada. Porque aqui não tem projeto. Não se tem, não aprova, demora, faz exigências. Então, quer dizer, é difícil. É a Caixa que tem esses 200 bilhões que O o senhor Brasil está falando? é do Fundo de Garantia, a Caixa gere isso. A Caixa que gere. É que gere. Mas é do país. É do país, é do Mas Fundo se de não- Garantia. Mas se não tiver projetos para isso, Não, mas como não que é o dinheiro vem isso. para cá? Exatamente. Eu tô então entendendo. eu falo que esse dinheiro no governo federal, que gere isso, é como uma nuvem. Tá lá. Ele vai passando, não tá lá não, ele vai passando. Tá lá, mas ele vai embora. Se não tiver nós, os empreendedores, para correr risco, para empregar, para fazer isso... Peraí, que vai- correr risco, empregar, construir sonhos, trazer melhorias, investimento, habitação, Impostos. política de habitação. O que acontece? Se a gente não pula, pega esse dinheiro e finca na nossa cidade, não importa qual, ele foi. Quando eu digo que nós temos 1.000 e tantos apartamentos dentro da prefeitura de Volta Redonda e não é aprovado, porque às vezes a desculpa é ter uma linha que a técnica, que não entende nada, achou que aquela linha tinha que ser um grau de 90 graus. Um ângulo de 90 graus com a rua. Ora, quando você pega um loteamento que chega naquele cul-de-sac, aquele virador, os lotes são assim. Não são 90 graus. Não existe lei que diz isso. E não aprova 200, 300 apartamentos, porque a técnica, entre aspas, que não é técnico, tem um diploma, Eu ia falar sobre diz isso. eu não gostei da divisa. Olha só. Eu ia falar sobre isso. Meu professor Pedro Sobral sempre fala o seguinte, quero que o senhor opine, o que o senhor acha. Em Deus nós confiamos, o restante tragam-nos os números. Exatamente. Tudo bem ser técnico, tudo bem você falar o que você quiser. Cadê as métricas? Cadê os números? Porque eles não mentem, Você né? tem uma ideia, é muito bom, porque às vezes tem pessoas que em Volta Redonda fala que é referência. É referência na saúde, mas é calamidade pública. Nós não temos uma legislação. A legislação de Volta Redonda é de 1900, se eu não me engano, em precisão, 75. É do governo do Nelson Gonçalves. Você sabe o que é isso? Olha o que mudou de 75 ou de 60 e tantos para hoje. Em celular, em carro, em moradia, em conforto e habitação. Cara, você imagina uma cidade gerida com uma secretaria de urbanismo, lá no caso é o IPTU, com uma legislação que já caducou. Caducou por velhice, caducou por técnica, caducou por qualquer coisa. Então, quer dizer, isso é política habitacional. Tivemos Não vou uma... chegar muito. Não, eu estava procurando aqui sobre o que o senhor falou, sobre a data que o senhor falou da legislação. É Aqui, a ó. 1415 aí. 76 aí. De 76 tem... 76, A minha né? Tem 50 anos. O plano diretor nosso, que foi feito em 2008, não foi regulamentado. Isso, quando eu conto isso, eu conto com vergonha quando alguém me pergunta isso em Brasília. ou E em como outro que lugar. faz para melhorar isso? Só trocando o prefeito. E o senhor vai pleitear alguma coisa ano que vem? Não sei ainda. Eu ainda estou na dúvida com isso, apesar de ter tido uma experiência fantástica disputando uma eleição que eu nunca imaginei e pensei em ser político. Não tenho ainda essa pretensão de ser Como político. foi investir o tempo do senhor para pleitear essa vaga? É muito interessante, Ed, que quando eu estava disputando a eleição, às vezes amigos ou conhecidos viravam assim, pô, Mauro, você tem tantos negócios, tantas empresas. Para que você vai entrar na prefeitura? Você não só nega imposto, você não dá propina. Cara, Por quê? para que você vai entrar? Eu falei, você é um trouxa. Eu falei, não, eu não estou me sacrificando. Sabe por quê? Porque o que nós pretendíamos e podemos voltar a pretender com a cidade era transformar isso aqui num Joinville, num Maringá, num São José dos Campos, numa Campinas.
Porque nós temos potencial. É porque você quer seguir o seu chamado, E outra coisa, as pessoas, mas você vai perder dinheiro. Eu falo, não, porque se a cidade tiver como nós iríamos e ainda podemos fazer em Volta Redonda, nós vamos vender muito mais apartamento e lote, entendeu, Ed? Sim. Então, não tem hipocrisia. Eu falava isso durante a campanha. Se a cidade for para onde nós planejamos, onde está no nosso plano, tínhamos no nosso plano de governo, todos iam ganhar. Os empresários, os munícipes, a sociedade, a prefeitura e nós. Mas por que o senhor resolveu assinar embaixo e ser a cara desse projeto, dessa ambição que o senhor está me falando? Muito simples. Meu pai, por exemplo, que faleceu agora recentemente, com 94 anos, sempre foi contra entrar na política. Contra, óbvio que ele não mandava, mas ele achava que era um sacrifício, que eu ia sofrer, que não sei o quê, papai. E eu respeitei durante muitos anos. Dessa vez eu falei com ele, não, pai, eu vou entrar porque a Volta Redonda não aguenta mais um mandato de quem já teve 5 anos e desde o primeiro não fez nada, a não ser jardim e bobaginha. Quando eu digo não fez nada, pela arrecadação. Sim. Por uma CSN lá dentro, cuspindo impostos. Você tá me entendendo? Enxergando os números. Aí o que acontece? O que compara? Compara com Piraí, compara com Pinheiral, compara com as cidades da região, aqui do Rio de Janeiro. Que não tem uma CSN. Que não tem uma CSN. E outra coisa, nós temos que comparar com Campinas. Nós temos que comparar com São José dos Campos. Há 50 anos. Quem quer evoluir sempre vai olhar pra cima, né? 30 e poucos anos atrás, não pra baixo. Há 30 e poucos anos atrás, quem é mais antigo como eu, vai lembrar. E eu comentei esse dia com um amigo meu que era da CSN na época, e morreu de rir quando eu falei isso numa roda, num evento, assim, nós estávamos num almoço, e ele falou comigo, é isso, Mauro, eu nunca tinha pensado. Nós éramos comparados com Juiz de Fora e São José dos Campos, Volta Redonda, há 30, 35 anos atrás. Olha que eu tenho 32, não consigo lembrar. Não consegue lembrar. Aí o que acontece? Hoje, Juiz de Fora dá 2 Volta Redonda e meia e São José dos Campos dá 3. Qual a diferença? Quase quebrei o teclado aqui. Qual a diferença? Os prefeitos. Atração do prefeito. Políticas públicas. Esses dias... Política pública. De desenvolvimento. Vamos conversar aqui, pega ali os empreendedores, pega aqui o pessoal da população, líderes comunitários, pega aqui os políticos de antes, os de agora, os que querem vir. Vamos fazer uma assembleia, definir metas, traçar métricas e avançar, olhando pra cima, não olhando pra baixo. Você fica olhando, a minha cidade é referência, uma referência comparado a quê? E se é referência... A referência é comparada com esses municípios pequenos. E mesmo assim, se é referência, beleza, é referência hoje, mês que vem você quer estar onde, ano que vem você quer estar onde, daqui 10 anos quer estar aonde. Metas só são geradas em assembleia. Políticas públicas só são geradas em assembleia. A assembleia é uma reunião de pessoas. Como que você quer definir coisas que vão gerir a vida de diversas pessoas sem ouvir o máximo possível? Eu lembro quando foi feita a tentativa de alguns planos, planos diretores, e eu participei sempre de tudo como presidente do sindicato. E eu brigava, entre aspas, muito com o pessoal das comunidades, a Lourdinha, a Cupertino e outros, né? Que eu lembro que agora virei amigos delas. E o que acontece? Eu lembro que eu falava com eles o seguinte, Mauro, você está defendendo os empresários, porque nós temos que fazer isso na favela tal, na comunidade tal, papapá. Eu falava, gente, vocês estão enganados. Vocês têm que juntar a nós, não para arrumar um lugar que foi invadido, sim. E sim, para que tenham conjuntos que vocês vão morar com dignidade. Com formas de pagamento acessíveis. Exatamente. Até para você que está com o Serasa agarrando no pescoço aí. Então o que acontece? É questão de visão de administração. Estratégia. Eu não tenho que ficar deixando que as coisas chegar a esse ponto para depois ter que ir lá fazer uma apagar o incêndio, fazer uma água, fazer um esgoto. Óbvio, quem já está tem que ter esse serviço, óbvio. Exatamente, não é ignorar. É simplesmente
é imaginar o que fazer para que o incêndio nem aconteça. Quando o incêndio já está instaurado ali, claro, você tem que ver a melhor forma de ligar para o bombeiro e apagar o incêndio, beleza. Mas o que gerou o incêndio? Como evitar? O que fazer nas próximas vezes? Tem cidades que têm políticas habitacionais que não têm a comunidade. Não tem favela. Porque não precisa. Não precisa. Todo mundo tem onde morar. As pessoas, a cidade, o município trabalha para aquilo. Então, quando você tem um município que não trabalha porque acha que algum empresário ABC ou que a empresa ABC vai ganhar dinheiro, óbvio que se ele não ganhar dinheiro, ele quebra, não vai ter quem faça. E não vai ter quem recebe salário. E não vai ter quem paga a conta de luz depois. E não vai ter quem paga aluguel depois. Então, o que acontece? E outra coisa que é muito engraçado quando eu falo de construção de habitação popular é porque muitas vezes as pessoas falam, mas vocês fizeram 3 mil unidades, mais de 3 mil unidades. Não, nós fizemos muito mais. Sabe por quê? Porque quando um casal desse, uma pessoa compra um apartamento desse, em geral, ele vaga um outro que vai ser ocupado por outra pessoa. Ah, entendi. Então, não é só... Entendi. Não é só Caramba. aquele apartamento. Porque, vamos supor, eu tenho um apartamento lá para quem ganha de 5 salários mínimos para cima. Vamos dar um exemplo. Sim. Mas ele vai sair de uma outra habitação que atende alguém que ganha 4. Que vai sair de uma habitação de alguém que ganha 3. Até chegar em alguém que está no barraco que vai fazer um upgrade. Afinal, agora temos para onde ir. Aí o que acontece? Nossa, entendi. É uma cadeia. É uma cadeia. E essa cadeia, ela vai... Por exemplo, é igual um efeito borboleta, né? Então, se você tem tantas métricas diferentes, tantos números diferentes, tantos níveis sociais diferentes para analisar, como que você não vai fazer assembleias para ouvir o máximo de pessoas? Não, e outra coisa, todo mundo que compra apartamento, ele compra, em geral, mesmo ele vindo de outra casa, ele quer comprar um sofá novo, ele quer comprar uma geladeira nova, ele quer comprar um fogão novo, ele quer mobiliar a casa, ele quer um ventilador, ele quer um ar-condicionado. E isso vai se repetindo nessa cadeia de passagem de habitação. Muito legal. Então, essa política habitacional, ela tem que levar em consideração todos esses aspectos. Então você tem que estar, o cara do comércio tem que estar junto. Não, nós vamos vender material. O sindicato dos trabalhadores tem que estar junto nessa discussão, porque vai empregar mais trabalhadores da construção civil. Você vai ter que ter as pessoas da saúde, porque vai melhorar a condição de vida lá na ponta, na última cadeia das mudanças de habitação. Muito legal. Excelente aula. Parou de ser entrevista, está sendo aula. Estou adorando, viu? Você está entendendo? Então, eu estou sim. É de uma complexidade que, em geral, o governante, ele quer, no máximo, quando ele é muito, muito bom, com essa visão, dentro dessa visão, ele quer esse desenvolvimento econômico e tal. Mas por trás tem desenvolvimento social muito maior nessa cadeia. Eu não conseguia enxergar, aprendi agora com o senhor falando. Você me entendeu? Sim. É uma loucura o que isso gera. Nós geramos no Brasil, ontem eles falaram, eu acho que 200... o mercado gira... agora eu esqueci, mas não sei quantos trilhões. Que dado eu falo aqui, fala aí. Não, quanto nós temos na economia que gera a cadeia da construção civil. É gigantesco, porque você vai para o material de construção, você vai para o cimento, você vai para a areia, você vai... É caminhão, é transporte, é um envolvimento que só sendo muito míope, para não dizer cego, para não ver, não entender a urgência de se construir. E aí não estou dizendo só da nossa empresa, eu estou falando como presidente do sindicato, que fui muitos anos, participei de Firjan, fui diretor da Federação da Indústria no Rio, entendeu? Da CEBIC em Brasília. Aí, 360 bilhões. Aí você pega quantos por cento em população tem
a nossa cidade de Volta Redonda, de Barra Mansa. Vamos diminuir 200 ali para 2026, mais ou menos, porque é aquilo que tem, esse não tem a ver? Não, olha só, isso aí é o que movimentou nessa cadeia que eu tô te dizendo. O 200 e tudo. O de 200 é dinheiro para construir, para financiar isso. Caraca. Você tá me entendendo? Entendi. Isso é o que os 200 colocados geram. Agora eu entendi, caramba. Nessa cadeia. Então aqueles, pra você que não entendeu, igual eu aqui acabei de ter uma epifania, os 200 milhões que a Caixa gerencia... Previsto para esse ano. Previstos para esse ano. Em 2024, que foi o ano passado, esses 200 milhões, que eu não sei o valor do ano passado, geraram quase o dobro. Ou seja, esses 200 milhões que a Caixa gerencia é o que é implementado ali e investido para esse retorno em infraestrutura, em empreendimentos, até no saco de cimento que você vai comprar. Acertei? Acertou. Estou aprendendo, viu? Muito obrigado pela aula. Você tá craque. Também com uma figura assim na frente que é difícil não aprender. Agora eu quero perguntar... Mas tem gente que não aprende, hein? Pior é isso. Não, mas aqui a gente quer aprender. Eu tenho 40 anos de mercado. Nossa empresa vai fazer agora em março 40 anos. Faltava 8 anos para eu nascer, você já estava no mercado. Eu já estava no mercado. E eu não me recordo de alguma vez ser chamado numa prefeitura para discutir isso. Não discutir de brigar, para conversar sobre o assunto. Conversar ou ensinar? Não. Se falar em... Alguns já estão em vaidade. Sabe por quê? Não, sabe sem por quê? Falar em conversar, se falar que é para ensinar... Não, eu faço questão de enfatizar isso. Sabe por quê? Você, no começo aqui, falou que estava lá no Summit aprendendo. Lógico. Que já fez cerca de 20 missões internacionais para aprender. Só para você ter ideia, na China eu já fui 2 vezes. Para aprender. Para aprender. Já fui... Tô falando que eu lembrei aqui agora. Dubai... Já passei 2 vezes. Estudando. Então. França, encontro na Europa, nos Estados Unidos. Eu brinco muito que eu sou... Mas por que você sempre está indo para esses lugares? Eu sou de... Aprender mais. Eu sou de direita. Sim. E eu brinco que eu já até almocei no palácio com Fidel Castro em Cuba. Caramba. Porque eu fui aprender. Para mim falar do que é isso, da minha posição, eu fui lá ver. Entendi. Eu fui numa missão em Cuba, eu não fui passear, eu fui numa missão a Cuba. Entendi. Tanto é que eu almocei com Fidel Castro. Então, quer dizer, eu não sou comunista e nem concordo com o que acontece lá na ditadura deles lá. Mas o que acontece? Mas eu tinha que ir lá ver antes de dar palpite. Eu fui à China 2 vezes para ver o que funciona lá, como é que é lá também. Então, quer dizer, são experiências... Você fez exatamente o que você estava falando que deve ser feito. Você, ao invés de ficar com técnica de longe, vá e olhe com seus próprios olhos e experiencie, porque isso é o que vai fazer a diferença na sua experiência. Eu tive um professor de introdução à engenharia que ele falava assim: quando vocês se formarem em engenharia e forem trabalhar na fábrica, sempre abracem o funcionário do chão de fábrica. Porque você estudou tudo do parafuso, você sabe fazer uma conta de meia hora, mas o cara sabe fazer funcionar e tá ali há anos. Então, é uma troca. Eu falo às vezes com os engenheiros nossos, lá, estagiários, o engenheiro, eu falo assim: meu amigo, primeira coisa que você vai fazer na obra, cola no encarregado. É ele que vai estar ali pega na linha dia de frente. E fica o dia inteiro seguindo o eletricista, o encanador, o pintor. Para você, quando precisar cobrar, você sabe o que vai fazer. Eu lembro uma vez que nós estávamos fazendo loteamento, eu ainda trabalhava na empresa do papai, ou seja, tem mais de 40 anos isso. Nós estávamos fazendo loteamento em Volta Redonda, eu e meu irmão mais velho. E aí eu estava discutindo que o cara estava fazendo a caixa da drenagem que passa na rua. Sim. Onde fica aqueles tampões. E eu falei: meu amigo, faz desse jeito. Faz, não, é assim. É assim. Eu falei: não, faz desse jeito que é melhor. Não. Eu falei: então sai do buraco. Aí todo mundo ficou olhando assim, meu irmão: o que houve? Eu falei: sai do buraco. Pulei lá dentro e falei assim: me dá a pá de pedreiro, que eu vou fazer.
Aí todo mundo ficou olhando assim, por quê? Porque eu tinha vindo dos Estados Unidos, eu tinha 22 anos, eu tinha estado nos Estados Unidos e eu ajudei, estava morando na casa de um amigo lá por um período, e aí eu trabalhava na igreja deles lá, porque eu não tinha o que fazer, estava com tempo, fiquei um ano viajando, e eu trabalhava na igreja, e eu aprendi na igreja. Aí todo mundo ficou olhando, mas por quê? Eu falei, me dá para me dar colher que eu vou te mostrar como é que faz. Aí pulei dentro do buraco e fui lá fazer o trabalho que ele não estava fazendo. Aí ficou todo mundo sem graça. Aí o cara falou, não, agora eu entendi o que você estava falando, que eu não tinha entendido. Não, porque você achou que eu não sabia, só que eu pego e faço. Se você não fizer, eu pego e faço. Nosso secretário de Finanças aqui de Barra Mansa, que esteve ontem com a gente, como eu havia te falado, ele disse o seguinte, o gerente é gerente não é porque ele é uma pessoa diferente. Ele é uma pessoa normal. A diferença é que ele consegue entregar mais. E outra coisa... Porque ele já foi iniciante lá atrás. Ele já pegou na colher antes de chegar gerente. Ele não caiu ali de paraquedas. Tem casos que caem. Tem casos que caem, mas a gente está falando do bom gestor, o bom gerente, o bom trabalhador, aquele que, igual o senhor falou, sempre está procurando aprender, não está estagnado, não está sentado em cima do próprio ego, está sempre querendo agregar, trazer o melhor para todos, para a comunidade, e agora sim consigo entender o porquê do chamado que o senhor sempre mencionou que o seu pai ficou travando ali, falando, não, meu filho, espera um pouco e tal, e o senhor nunca ignorou. E a prova disso é que cá estamos em 2025, esperando 2026 aí para saber o que pode acontecer. E para o senhor quer pontuar alguma coisa? Quero fazer uma pergunta. Eu só quero o seguinte. Pode falar. Eu tô com medo de estar sendo cansativo. Não, vamos até as 9. Aí o que Temos mais 18 minutos. Eu vou voltar ao que eu comecei falando sobre o papai não querer que eu fosse candidato. Sim. Aí eu sentei com ele na casa dele, já estava com 92 anos, né? Aí eu virei para ele assim, pai, aí contei essa história, pai, eu já fiz mais de 20 missões, eu já jantei com o Fidel, como sei, já jantei com o presidente na Itália, não sei onde, já fui a centenas de escritórios de arquitetura em Londres, na França, na Alemanha, já fui na Noruega algumas vezes também, mas é por outro assunto, que eu era vice-presidente do estaleiro, de barco de petróleo. Então, quer dizer, aí eu virei para ele assim, pai, você acha que eu fiz isso tudo, que Deus me permitiu e me deu a oportunidade de fazer isso tudo, só para mim ganhar dinheiro? Ou tem um propósito maior? Rapaz, o papai é muito engraçado. Ele parou, muito legal. Ele parou, olhou, foi, agora você usou um argumento que realmente pesa. Mas eu não vou te dizer nada não, daqui uns dias eu te falo. Eu vou ver isso que você está falando. Seu pai? Papai. Aí passou uns Você pegou ele ali no argumento e ele, não, peraí. Não, pera, essa aí, você ganhou essa batalha, mas eu vou voltar. Exatamente. Espera que eu vou voltar. E como foi a volta? Agora fiquei curioso. Aí a volta foi ótima. Um dia aí ficava assim, ele de lá, eu de cá. Eu não perguntava e ele não falava. Aquela guerra fria ali. Aquela guerra fria, exatamente. Aí um belo dia, nós no carro conversando, eu estava muito com ele sempre. Aí ele virou para mim e disse, aquele argumento seu me convenceu. Aí, e é muito engraçado que ele era o dono do portal, né, do cemitério nosso lá. Sim. E ele tinha um ciúme doido que ele fez, ele construiu, ele administrava e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, vou te dizer uma coisa, agora você me convenceu. E ele ficava muito pé da vida, para não dizer a palavra aqui, quando as pessoas chegavam no cemitério e perguntavam, eu quero falar com o Mauro Campos. Apesar do papai chamar Mauro, mas ele não tem o Campos, que o Campos é da mamãe. E eu acabei ficando com o Campos. Ele ficava pau da vida. Por que querem falar com ele? Tal de Mauro Campos? Aqui é o Mauro Pereira. Aí ele falou assim, agora, para mostrar o interesse dele, ele falou assim, agora você pode até dizer que eu sou o dono do portal, que eu não vou ligar. Olha, agora, finalmente! Não quer dizer que você mereceu, não. Ele ficou tão impressionado com a minha determinação pela cidade, eu ainda falei com ele, outra coisa, eu tenho certeza que eu vou fazer uma revolução nessa cidade, porque eu tenho bagagem para isso. Ele falou, isso eu sei. Mas,
Você conseguiu, nós também vamos faturar. Você conseguiu convencer seu pai, cara. Só não consegui convencer a população. Com 90... Ainda, mas 2026 está aí. Você conseguiu convencer seu pai com 96 anos e ele ainda... Detalhe, ele perdeu a primeira batalha, foi se preparar e viu que realmente tinha ganhado. Esse fato foi muito legal, cara. Mas nós rimos os dois, não tem jeito. Como se fosse derrotado, como ele tivesse sido derrotado. Agora esse seu argumento não tem jeito. É porque pessoas que gostam de conversar, debater, sempre vão analisar o argumento de outrem, do outro principalmente que está na sua frente. E quando você não consegue digerir ali na hora, tudo bem. Eu vou dar até de dica para quem está ouvindo. Às vezes você ouve alguma coisa que você não gosta na hora. Não faça nada. Você já ouviu. Então, cuidado para não agir, para você não lesar qualquer coisa aí na sua vida ou na vida de outra pessoa. Ó, a dica que eu vou te dar é a seguinte, espera uma semana. Nossa, é difícil, eu sei, às vezes eu falo em 10 segundos, mas tenta esperar uma semana ali, fica digerindo, faça igual o pai do Mauro Campos, que ficou ali maquinando como resolver a situação e depois você age. O grande defeito de todo mundo aí, do nosso mundo todo, é quando a gente age sem pensar, é quando a gente age sem olhar metas. Para onde a gente quer ir, o que a gente quer construir, e isso eu tô falando indiretamente aqui, serve para política também. Você tá falando, eu lembrei que o papai também falava que o meu avô, olha só que loucura, ele falava que o meu avô dizia o seguinte, às vezes acontecia alguma coisa e meu avô virava assim, não, eu só vou decidir depois de eu conversar com o meu conselheiro. Aí foi passando, né? E o papai jovem e tal, não lembrava. Que conselheiro? Mas fala, eu quero um irmão, alguma coisa. Aí depois ele descobriu que o conselheiro era o travesseiro. O travesseiro. O travesseiro, um ótimo conselheiro. Converse com Porque seu conselheiro primeiro. Isso aí. É onde você literalmente não vai agir nada. Você vai conversar com o seu maior conselheiro, o travesseiro. Isso é o subconsciente. Quero fazer uma pergunta ao senhor. Para quem quer comprar, investir, sair do aluguel, o que o senhor tem aqui para comunicar para a nossa audiência sobre os tipos de imóveis que costumam trazer o melhor retorno para um investidor de porte pequeno primeiro, aquele que tem só 50 mil reais assim? O que você indicaria fazer? Eu acho que a primeira coisa, para quem só tem 50 mil, ele já tem uma condição que não é só 50 mil. Se ele for comprar a casa sozinho, é nada. Nem lote ele compra. Só se for mesmo um pedaço de terra. Agora, para ele entrar no financiamento, ele já tem uma grande parcela que é a entrada. Então, a solução, para quem tem pouco recurso, para quem é assalariado, ou para quem não tem o poder de compra, de chegar e comprar uma casa, parcelar em 10, 20 vezes aí, tal, que é difícil, é o financiamento habitacional. Por quê? São 300 meses para pagar. Os juros, dependendo, para quem tem 50 mil, estou pondo que ele tenha conseguido, ir ganhando 3, 4 salários mínimos, ele vai ter que pagar a prestação. E a prestação, em geral, num financiamento desse da Caixa, principalmente no Minha Casa Minha Vida, às vezes ela é mais baixa do que o próprio aluguel hoje. É mesmo? Tem gente que não pode, mas eu sei que tem, que compra o coisa só para alugar. Pega o financiamento e aluga com o valor do aluguel e paga a prestação. Além do aluguel residencial tradicional, quais os modelos o senhor vê com potencial hoje para gerar uma renda maior? Por exemplo, aluguel por temporada, salas comerciais, co-work, que é quando em uma sala você tem 2 empreendimentos distintos ou que coexistem, reforma ou revenda. Qual a sua dica? Como você usa muita expressão, isso é uma métrica complicada. Sim. Porque você pode comprar uma casa de 2 milhões e ter um aluguel de 5 mil, por exemplo, e você pode comprar um apartamento de 300 mil e ter um aluguel de R$1.500. Cada caso é um caso, então. Cada cidade é um caso. Cada cidade. Porque se você tem uma cidade você analisa que não desenvolve muito, que não tem oferta, o imóvel sobe. Tanto é que quando o prefeito parou de aprovar nossos projetos em Volta Redonda, o preço do imóvel subiu. Olha...
Porque nós estávamos sempre mais ou menos com 1.000 apartamentos em função. O que eu digo em função? Eu tinha, durante um ano, um empreendimento terminando, um no meio e um começando. Então, aqui era uma bicicleta que estava... Eram 400 funcionários, você imagina. 400 Chegava funcionários? 400 funcionários que ficavam direto, revezando. Então, tinha de um, vem outra empresa, outra obra, e aquilo foi passando. Dinheiro gerado para 400 famílias em Volta Redonda por um empreendedor da cidade mesmo. Pô, só no primeiro ano, depois que nós não tivemos as obras aprovadas, nós demitimos. Hoje nós temos praticamente 30 funcionários. De 400 para 30 funcionários. E como que é para ter resiliência perante a isso tudo, sabendo que tem coisas boas para trazer e que barram isso? Como que é para o senhor? Eu acho o seguinte, por exemplo, eu adoro fazer projetos e a gente tem um banco de áreas, de terrenos, de área para construir gigantesco, como eu já falei aqui. Então o que acontece? Nós temos feito projetos, porque tudo passa. Como eu vou passar aí, já estou com os meus filhos na empresa, então eu falo com eles, calma, às vezes meu filho que mexe com as finanças fica, nossa, não é possível, isso e aquilo. Eu falei, calma. Nós não precisamos, nós não temos problema nosso, pessoa física. Eu continuo com as minhas atividades, com os meus hobbies, com os meus veículos, com tudo que eu tenho, não mudou nada. Agora mudou para muitas famílias, né? Então, quer dizer, e essa é uma grande tristeza. Não é que tenha mudado tanto para o senhor e sua família, é E que outra, você não está conseguindo trazer o que você quer trazer para outras famílias. E um outro fator que me levou a ser candidato, eu lembrei que agora foi o seguinte, que eu já conhecia a administração. O senhor está falando do ano que vem? Não, a passada. É que, você imagina, uma pessoa, um dirigente que faz isso com a empresa da sua cidade e com os trabalhadores da sua cidade, de deixar todo esse dinheiro vazando, essa pessoa não gosta da cidade. Ou não tem responsabilidade, ou não tem inteligência. Ou tem um problema. Ou se é outra opção, qual é? Fale, então. Então, quer dizer, você deixar de alimentar a cidade com habitação popular necessário, com demanda, com déficit habitacional. E eu falei assim, não pode ter, eu tenho que pelo menos tentar para ter a consciência tranquila de que eu tentei. Você entendeu? Também por isso, esse cara, não pode, isso é uma loucura, então vamos tentar. Porque muita gente fica reclamando, chorando, mas não tentam. Olha a número 4 aí, ó. O Resplendor Residencial foi um projeto de grande porte aqui na cidade de Volta Redonda. Quais os aprendizados da execução e comercialização desse empreendimento o senhor aponta para quem está pensando em investir agora? Para você que não sabe o que é o Resplendor Residencial, é um empreendimento lançado em maio de 2021. Se eu tiver errado, você me corrija. Conta com 3 torres e 336 apartamentos. Tipos de planta variam de 44 a 63 metros quadrados. Tem piscina, salão de festas, espaço gourmet, academia, brinquedoteca, playground, minicampo, mais coisas ainda. E financiado pelo grupo ACPlan de Mauro Campos, que está aqui nos dando diversas aulas. Então, agora sim que eu já falei do seu empreendimento do Resplendor, quero que você diga aqui como que foi para o senhor fazer e o que alguém deve fazer para quem está pensando em investir agora, em 2025 para 2026. Eu acho o seguinte, se você quer ser construtor, você, antes de tudo, você tem que se preocupar com o projeto. Tudo nasce no projeto. Fruto de um projeto bem feito, você vai falar do seu lucro, da sua rentabilidade, do seu investimento e depois fazer conta. Não entra nessa que passou, era uma máxima durante muitos anos. Ah, não, eu compro um terreno, compro terreno de R$200 mil e depois eu gasto 100 mil na obra, vou vender pelo dobro. É mentira. Isso faz muita gente quebrar. Assim tá muito fácil. Aí o cara não conta com imprevisto, o cara não conta com os impostos, o cara não conta com o terreno, o cara não conta nada. Ah, não, eu vou gastar 50 e vou vender por 100. Não existe.
Se você vender, comprar, investir 50 e conseguir ganhar 20%, dê graças a Deus. Essas grandes empresas, MRV e outras, a margem é de 8% a 12%. Que isso? Não existe isso. É porque as pessoas não fazem conta. Eu digo que depois do travesseiro, que é um grande conselheiro, o outro é o Excel. Você não tem programa igual nós temos, programa de tudo, lá, aplicativo de tudo. Beleza. Não tem, é uma empresa grande. Excel, faz os cálculos, vê todas as despesas, planeje. Sabe que eu falo aqui todo dia, a gente tem um bloco de economia aqui que eu fico 5 minutos falando sobre economia, o que é a situação do nosso país, internacional, e no final dou uma dica para quem está ouvindo, para a nossa comunidade mesmo, sabe o quê? Independente disso tudo que você ouviu, pega o papel, caneta, anota tudo que você tem para receber, tudo que você tem para pagar. Nesse simples ato ali, você já vai começar a enxergar um monte de coisa. Aquele salgado que você comeu que está fazendo falta. Né? E outro argumento que é fortíssimo e que as pessoas normalmente não levam em consideração é o tempo. O tempo? O tempo. É um dos itens mais caros numa obra, é um tempo. A gente faz 300 igual o Resplendor em 2 anos e meio e olhe lá. Porque senão é ferro. Entendi. O tempo da velocidade do planejamento, ele é fundamental. E ainda você vai ter que gerenciar quem vai estar trabalhando também. Então, calcule o tempo. Bastante número aí para olhar. É o que eu falo, é uma equação complexa. Sim. Por isso que você vê que muitas vezes a durabilidade de uma construtora é pequena. Porque ele tem um ciclo, depois ele não consegue manter. Você entendeu? E nesse ciclo ele tem que gerar gordura o suficiente para baixa, não é? Para baixa, exatamente. E outra coisa, investir. Investir? Mesmo na baixa? Não, investir. Você pecou até bem pouco tempo atrás, talvez dos 40 anos que nós vamos fazer, acho que até os 27, 30 anos da empresa, eu sabia onde tinha ido todo o dinheiro de lucro de empreendimento. Eu fiz aquele empreendimento, comprei aquele terreno. Eu fiz o outro, comprei outro terreno. Eu fiz esse, comprei outro terreno. Então, nós acabamos criando um banco de terrenos gigantesco, porque nós sempre... Pensando no próximo passo sempre. Você tirou a reserva, usou, investimento. E quais as armadilhas o investidor deve evitar? Sobre juros altos, prazos curtos, cláusulas de reajuste ou financiamentos que comprometem o caixa? Para aquele que é iniciante, está querendo investir, está querendo empreender no setor imobiliário. Eu acho que... E quais as linhas de crédito o senhor indica também? Eu acho que o melhor crédito que existe é da Caixa Econômica Federal. Eu falo muito em habitação popular. Minha Casa Minha Vida, porque o outro mercado se adapta com dificuldade, mas se adapta. Sobrevive melhor. Sobrevive melhor. Agora, um outro grande segredo, Ed, é não atropelar. Quando eu comecei a fazer Minha Casa Minha Vida em 2009, entregamos em 2010, eu lembro que eu comecei com 112 apartamentos, 7 blocos. Era um mundo para mim. Aí depois desse eu fui para um de 144, depois eu fui para um de 196, e às vezes eu ia para Brasília, lá nas reuniões da CEBIC, e aí chegava lá os caras, pô, Mauro, mas não é possível, cara. Eu tô fazendo 500, eu tô fazendo 1000, eu tô fazendo. E você fica 100, 100 e pouco. Eu falei assim, eu vou devagar, mas eu vou sempre. Eu ainda brincava com o pessoal, falei, eu sou igual um carro a diesel. Eu vou só mas não paro. Conclusão, muitos daqueles quebraram. Muitos quebraram. E nós só crescemos. Aí daí fomos para 300, 500, já chegamos a fazer 500 numa tacada em 2 anos e pouco. Porque não muda muito. O prazo é só botar gente e estrutura. Tanto faz você fazer 160 apartamentos, 200 ou 500, o prazo tem que ser cada vez menor.
Estamos chegando ao final aqui do nosso programa. É mesmo. Passou 1 hora aí, viu, rapaz? Agradeço de verdade. Muito obrigado, Poxa, aprendi bastante. E ainda bem que eu coloquei para gravar aqui, vou poder ver de novo. Vou mandar tá. para o senhor também Manda para conferir a nossa entrevista. E gostaria que o senhor deixasse aqui para gente agora uma mensagem direta para o ouvinte que está pensando em investir agora, como eu havia falado. E também diga onde a nossa audiência pode acompanhar os empreendimentos do Grupo ACEPLAN e do Mauro Campos também aí na internet. Por favor, deixa aí as redes sociais. Eu tenho meu Instagram, o Facebook, Mauro Campos, e Grupo ACEPLAN, @Grupo ACEPLAN, você vai achar todas as informações. Se digitar no Google aparece fácil tudo. É só botar ACEPLAN, ACEPLAN, né, ACEPLAN, porque às vezes as pessoas botam M, mas é N. E agradecer a você ter vindo aqui, a paciência de quem está nos ouvindo, e dizer que foi um prazer. Eu sei que a gente poderia ficar aqui horas e horas contando. Espero que volte todo dia, participe todo dia. Quando não puder vir fisicamente, liga pelo WhatsApp, que eu atendo aqui. É como se eu estivesse sentado aí. Tá ótimo. Não, vamos sim. E também qualquer assunto que você queira tratar. Igual eu falei, temos o bloco de economia aqui todo dia. A gente pode pensar em o senhor ajudar aqui a nossa audiência com as pílulas de conhecimento, entendeu? Afinal, o senhor tem um know-how muito grande. Ao invés de eu ter que ir aí para 20 países, é ruim, é só eu pedir pro Mauro Campos aqui, ó, traz a experiência aqui para informar a nossa audiência. E tem muitas curiosidades, exemplos que são virtuosos, que foram vencedores, que nós podemos testemunhar em loco. Então, tem passagens que você vê experiências de cidades, experiência de países, na área de educação, na área de urbanismo e tal, que são muito ricas. Não precisa também ficar inventando, não. É só copiar. Eu faço questão realmente que o senhor participe do nosso programa, tá bom? Depois a gente vai conversando. Aí e conversamos. A gente vai alinhando, tá bom? Eu queria agradecer a todos vocês, ao Rodrigo, dar os parabéns pela nova rádio, e eu espero que cresça cada vez mais, porque nós precisamos... Eu vou sair com o senhor aí para apresentar a nossa casa para o senhor também. E eu acho que a gente precisa dessa comunicação imparcial, ouvindo as partes. Direta. Que é o que falávamos aqui. Porque tem muita gente que tem aí, mas é tendencioso, é para vender imagem e tal, e eu fiquei muito feliz de chegar aqui e poder... Nosso 00 já falou, o nosso 00 já falou exatamente isso. Aqui a nossa premissa é essa, trazer a verdade, para que quem ouça a verdade faça a sua digestão ali e tire a sua própria conclusão. Deixa então deixar um abraço para todos que estão nos assistindo e dizer que é um prazer sempre estar transmitindo esse conhecimento, porque eu também adquiri de alguém. E o que esperar para 2026? A verdade é que existe uma expectativa muito grande da nosso posicionamento político. Eu não estou correndo atrás disso, eu tenho conversado muito, tenho ouvido alguns partidos que me procuram, alguns candidatos que têm nos procurado, o meu próprio Partido Novo também, mas eu quero traçar uma meta em que eu tenha um propósito. Eu não quero ir ser candidato a deputado estadual ou federal por nada. Se eu não tiver um propósito que me leve a isso, eu vou ficar tranquilinho, esperar 2008, repensar, para saber exatamente o que é melhor para a nossa cidade. O meu negócio é a nossa cidade, a nossa região, enfim. Todos nós que ganhamos quando você implementa novas técnicas, novas visões, novos conhecimentos. Obrigado a todos, obrigado a Cabum aí e parabéns a todos aqui da rádio.